Oi pessoal, espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos falar sobre concordância nominal. É o nosso assunto da videoaula de hoje. Concordância nominal é o que faz com que substantivos concordem com pronomes, numerais, adjetivos, entre outros. Eu coloquei um exemplo para que vocês tenham ideia do que a gente está falando. Estas duas obras maravilhosas estavam esquecidas. A gente tem aí um caso de um pronome, de um numeral e de um adjetivo concordando com um substantivo, que é o substantivo obras. Então, a gente tem a palavra obras, que está no feminino e no plural. Por conta disso, o pronome estas também vai estar no feminino e no plural. Por isso, não é este que seria masculino, não é esta que até seria feminino, mas seria singular, e nem estes, que seria plural, mas seria masculino. Duas é o numeral que também está no feminino e no plural, por isso não é dois. E maravilhosos, também feminino e plural, por isso não é maravilhoso, que é masculino, não é maravilhosa, que é feminino, mas é singular, e nem maravilhosos, que é plural e masculino. Então, vamos analisar. A gente tem substantivo obras no feminino e no plural, e as palavras que estão em torno, que se referem a ela, que no caso é um pronome, um numeral e um adjetivo, também concordam com o feminino e plural. Ok? Vamos dar mais um passo. A gente tem que analisar os casos em que a concordância nominal é feita entre um adjetivo e um substantivo. O adjetivo, no caso de um adjetivo e um substantivo, ele concorda em gênero e número com esse substantivo. É um dos casos mais simples. Que pintura bonita! Se pintura é feminino singular, o adjetivo também vai ser feminino singular, por isso bonita. Por isso que ninguém diz que pintura bonito, porque concorda com pintura, que é feminino e singular. Ok? Eu tenho certeza que alguns alunos estão pensando assim, nossa, mas isso aí todos nós sabemos. Sim, nesse caso aí não tenho a menor dúvida disso. Mas o que acontece, por que eu estou explicando? Porque eu posso dar um exemplo como esse aí, que pintura bonita, e pedir para que vocês justifiquem a concordância nominal que acontece nessa frase aí. E você vai precisar me dizer que pintura é um substantivo que está no feminino e no singular. Por isso, o adjetivo bonita também fica no feminino e no singular. Temos outros casos. Temos casos de quando tem mais de um substantivo. E nesse caso, o adjetivo ele pode vir antes ou pode vir depois do substantivo. Vamos ver quando ele vem antes. Como é que é feita a concordância quando a gente tem dois substantivos, um adjetivo? E no caso, esse adjetivo estiver antes dos substantivos. Ele concorda com aquele que está mais próximo. É a regra. Que bonita pintura e poema. Nós temos pintura e poema como substantivos. E temos o bonita ali antes dos substantivos. Por que está bonita? Porque está concordando com o substantivo mais próximo, que é a pintura. Por isso está tudo no feminino e no singular. Temos outro exemplo aí. Que bonito poema e pintura. Ué, por que mudou de bonita para bonita? Porque agora
O que está mais próximo é o poema, e o poema já não é feminino, é masculino e singular. Por isso, bonito, poema e pintura. Mas acontece aqueles casos em que o adjetivo ele vem depois dos substantivos. E como é feita a concordância? Pode concordar com quem estiver mais próximo ou com todos eles. Que pintura e poema bonito? Concordou com o mais próximo, poema bonito. Que poema e pintura bonita? Concordou com o mais próximo, pintura. Que pintura e poema bonitos? Pintura e poema. Se a gente tem um no masculino, ele prevalece. Por isso, bonitos, porque concordou com os dois e foi para o masculino. Que poema e pintura bonitos? A mesma coisa. Concordou com os dois. Como tem um no masculino, ficou no masculino. A gente tem o caso de um substantivo e mais do que um adjetivo. Quando um substantivo é caracterizado por mais de um adjetivo, temos aí as formas de fazer a concordância. Colocando o artigo antes do último adjetivo, adoro a comida italiana e a chinesa. Ou colocando o substantivo e o artigo que o antecede no plural. Adoro as comidas italiana e chinesa. Nós temos apenas comida como substantivo e temos dois adjetivos, no caso italiano e chinesa. E temos aí duas formas de fazer a concordância. Quando a gente tem números ordinais, como é feita a concordância? Duas possibilidades. Se os números ordinais vierem antes do substantivo, o substantivo pode ser usado tanto no singular como no plural. A segunda e a terceira casa. A segunda e a terceira casas. No caso, aí os numerais estão antes do substantivo casa e podem ficar no singular ou no plural. Agora, se o numeral ordinal ele vier depois do substantivo, o substantivo deve ser usado no plural. As segundas, as casas, segunda e terceira. Como os numerais ordinais vieram depois, o substantivo ele deve ficar no plural. Então, esses são alguns casos de concordância nominal. Vamos lá. Regra geral, os substantivos eles concordam em pronomes, numerais e adjetivos. Só que a gente tem aqueles casos que podem gerar dúvida. Adjetivo e um substantivo. O adjetivo concorda, em gênero e número com o substantivo. Ok. Quando há mais de um substantivo. Aí a gente tem duas possibilidades, porque esse adjetivo pode vir antes, e aí ele concorda com o substantivo mais próximo. Mas se ele estiver depois, ele concorda com quem está mais próximo ou com todos eles. E se for o contrário, for um substantivo e mais do que um adjetivo, também duas possibilidades. Pode colocar o artigo antes do último adjetivo ou colocar o substantivo e o artigo que o antecede no plural. Casos com números ordinais. Se os números ordinais vierem antes do substantivo, o substantivo pode variar, tanto singular como plural. Agora, se os numerais ordinais vierem depois do substantivo, o substantivo deve estar no plural. Nós, na videoaula anterior, nós vimos alguns outros casos de concordância nominal, com algumas palavras que variavam ou não, de acordo com a classe gramatical. Eu cheguei a comentar que nós veríamos aí os casos, de adjetivo, substantivo e numerais ordinais. Ok? Assim a gente viu aí os casos de concordância nominal.
Eu aguardo vocês no nosso encontro pelo Zoom, para a gente conversar um pouco mais sobre esse assunto e a gente aí resolver algumas dúvidas que possam surgir. Fiquem bem, continuem se cuidando, que em breve daremos continuidade. Tchau, tchau!